Boa noite! O nosso trabalho de estudos estratégicos tratará da problemática da fronteira entre México e Estados Unidos. O contexto histórico. Os Estados Unidos e o México são países vizinhos que possuem inúmeras cidades e condados na região fronteiriça. Após políticas expansionistas e imperialistas, os Estados Unidos conquistaram alguns territórios mexicanos, como é o caso do Texas e do Novo México. Atualmente, a fronteira física entre os países possui uma extensão de 3.141 quilômetros. Habitam nessa área 14,94 milhões de cidadãos. A proximidade entre os dois países, sendo uma potência e o outro um país subdesenvolvido, traz como consequência o fenômeno push and pull. Vale a pena citar, para compreendermos a problemática estratégica, a criação do NAFTA. O mecanismo econômico regional que tem como membros Canadá, México e Estados Unidos busca competir com a criação dos blocos regionais europeus utilizando-se do livre comércio. No início do estabelecimento do NAFTA, havia um consenso por parte dos mexicanos de que tal bloco seria benéfico para diminuir as disparidades entre os países, pois acreditava-se que existia um mercado seguro para absorver os produtos do país latino-americano, graças à instalação de empresas norte-americanas na área fronteiriça do México. Entretanto, os malefícios logo foram vistos. Os Estados Unidos, na realidade, buscavam baratear a mão de obra e a produção ao instalarem as indústrias na área da fronteira, além de se aproveitar da integração para ingerir no território mexicano. Sendo assim, o histórico do relacionamento entre os países é caracterizado pela crescente discrepância econômica e tentativas por parte do governo canadense e principalmente norte-americano de influir internamente no país, especialmente nas cidades fronteiriças. Ainda nessa questão econômica, o já citado barateamento dos custos de produção por parte dos Estados Unidos criou um contingente de indústrias desse país na região da fronteira. Isso se explica por dois motivos. Os Estados Unidos buscaram não trabalhar na questão de imigração, instalando suas empresas na região da fronteira que abrange o México, para assim poder utilizar-se de mão de obra não especializada, sem que para isso os trabalhadores precisassem adentrar ao seu território, e os que conseguem, na maioria das vezes, são para trabalhar em serviços braçais. Os estadunidenses, designados para trabalhar no México na maioria das vezes em cargos gerenciais, não precisam se estabelecer no miolo do país, podendo haver uma fácil mobilidade nessa área. Vale salientar que, enquanto a população dos Estados Unidos possui livre acesso ao México, menos da metade dos mexicanos acessam o país vizinho de forma legal. Ou seja, quando é de interesse econômico político estadunidense, há a criação de mecanismos como o Braceiro Program, criado para facilitar a imigração para os Estados Unidos quando a indústria norte-americana precisava de mão de obra barata. Entretanto, em 1976, com a reforma legislativa, esses mesmos trabalhadores legais se tornaram ilegais da noite para o dia. Outra problemática a ser trabalhada é a questão do narcotráfico na fronteira. Internamente, o país latino-americano vive uma guerra entre os principais cartéis, como Los Zetas e Del Golfo, que disputam a liderança nessa rota. Como consequência, se estabeleceu milícias tanto no que tange disputas de poder, quanto na questão da defesa das cidades prejudicadas pelos cartéis. No início do século XXI, cerca de 65% dos narcóticos vendidos para os Estados Unidos teriam entrado no país pela fronteira com o México. Para combater esse fenômeno, foram realizados os programas pela abertura da fronteira, tornando a questão transnacional. Em resposta, México e Estados Unidos procuraram trabalhar nessa problemática de forma a humanizar a questão da imigração e estabelecer programas conjuntos sobre o narcotráfico. Entretanto, em ocasião do 11 de setembro, houve por parte dos Estados Unidos e de sua política de guerra ao terror a preocupação da vigilância, militarização e proteção da fronteira, deixando de lado possíveis acordos com o México e tomando medidas unilaterais. Nesse cenário, a crise de 2008 trouxe como consequência a expulsão de muitos mexicanos dos Estados Unidos e de um sentimento crescente nacionalista, trazendo à tona a defesa cada vez maior da anti-imigração, já que muitos americanos acreditavam ser culpa dos estrangeiros o martírio da falta de emprego. Nesse cenário de antiterrorismo, que se tornou o carro-chefe da política norte-americana, vislumbrou-se um crescimento de militarização na fronteira e recrudescimento do combate aos cartéis e à imigração ilegal, o que nos ajuda a compreender a crescente discussão sobre o papel da fronteira no âmbito da segurança e da estratégia. Sendo assim, há historicamente ciclos de anti-imigração e de relativa aceitação de mexicanos. Entretanto, os novos conflitos, o crescente estabelecimento de cartéis mexicanos no território estadunidense, a latente disparidade econômica e a crescente securização da questão fronteiriça trazem inúmeros desafios para o estabelecimento de políticas conjuntas para amenizar as tensões dessa região. Created using Powtoon.